Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivan, nós estamos aqui na disciplina de Filosofia do Técnico Integrado em Informática e o nosso tema de hoje vai ser sobre a ética e a pandemia de Covid-19. E o que eu quero conversar com vocês? Essa aula vai estar dividida em 4 partes. Na primeira, nós vamos fazer uma contextualização sobre alguns dilemas éticos que a Covid-19 trouxe para a gente. Na segunda parte, nós vamos falar sobre as teorias éticas. Então, eu vou apresentar para vocês 3 teorias: a ética das virtudes, a deontologia e o utilitarismo. Na terceira parte, nós vamos fazer uma reflexão. Nós vamos pegar algumas situações da Covid e analisar com base nas teorias que nós estudamos. E vamos fazer também algumas reflexões mais amplas sobre a Covid. Na quarta parte, eu vou falar com vocês sobre a avaliação, sobre como vocês serão avaliados nessa aula. Então vamos fazer uma breve revisão da aula passada. Nós vimos na aula anterior a conceituação inicial de ética, nós vimos o que é ética, a diferença entre ética e moral. Nós vimos que a ética é esse campo de estudo da filosofia que faz uma reflexão sistematizada, essa reflexão racional dos conteúdos morais, do comportamento humano. Então agora nós vamos aprofundar um pouco mais na ética e falar sobre algumas teorias éticas e a sua relação com a Covid-19. Pessoal, eu vou trazer alguns exemplos da época da pandemia, de algumas situações que a gente possa ter se perguntado: como eu devo agir nessa situação? Nesse primeiro caso aqui, por exemplo, nessa imagem vocês veem um respirador sendo dividido entre 2 pacientes. E a questão aqui é, na época da pandemia, como decidir quem vai receber o cuidado médico? Quem vai ter o respirador? Quem vai ter a vaga na UTI, por exemplo, né? Essa foi uma situação muito dramática e frequente que a gente viveu durante esse período. Já nessa imagem, nós vemos uma situação de festa, de aglomeração durante a pandemia, que foi uma situação muito frequente nesse período e que nos leva a gente a pensar quais os limites da liberdade individual, quando o que está em jogo é o direito à saúde. Então nós tivemos pessoas que se sentiam no direito de fazer festinha, de não usar máscara, de não se vacinar, de não vacinar os filhos, de se aglomerar. E tudo isso poderia prejudicar o controle da pandemia. Essas pessoas poderiam se infectar ou infectar outras pessoas, que teriam seu direito à saúde comprometido. Um outro questionamento ético durante essa época foi sobre como os governantes deveriam agir, quais as medidas que eles deveriam tomar para enfrentar a pandemia. Então nós tivemos situações em que os governantes tinham que decidir se iriam decretar lockdown ou não, qual seria o critério para definir quem seria vacinado primeiro. Então esses dilemas sempre nos remetem à questão: quais são os critérios baseados em que os governantes e as pessoas devem tomar as suas decisões? E aí, como que a filosofia e a ética vão poder nos ajudar nisso? O que nós vimos nessa época foram situações em que muitas vezes nos questionávamos como agir corretamente, quais os critérios que vão guiar as nossas escolhas e as escolhas da sociedade como um todo. Pessoal, nós vimos na outra aula que a ética é uma área da filosofia que faz essa reflexão, esse estudo sistematizado sobre o comportamento humano, sobre o que é certo ou errado. Então a ética faz um questionamento, uma problematização sobre a moral. E aí ela vai poder nos ajudar a ter esses critérios, esses fundamentos que vão nos ajudar a responder à pergunta: como devemos nos comportar durante a pandemia? Então nós vamos conversar hoje sobre 3 teorias éticas. A primeira que eu vou abordar com vocês é a ética das virtudes, desenvolvida por Aristóteles. A segunda é a deontologia, ou ética do dever, desenvolvida por Kant. E a terceira vai ser o utilitarismo, desenvolvido ali no começo por Jeremy Bentham e depois sendo aperfeiçoado por John Stuart Mill. Igual vocês podem ver ali na figura, cada uma dessas teorias éticas tem um foco. Aristóteles foca na virtude, Kant foca no dever e o utilitarismo de Bentham e Mill foca na utilidade. Então vamos ver agora com mais detalhes sobre a primeira teoria ética, a ética das virtudes de Aristóteles.
A primeira coisa que a gente tem que entender na ética de Aristóteles é que ela tem uma finalidade, um telos. Por isso que nós dizemos que a ética de Aristóteles é teleológica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem um telos, uma finalidade. E aí que Aristóteles começa a se perguntar o seguinte: qual é a finalidade da nossa vida? Qual o objetivo da nossa vida? Você aí, Ricardo, por exemplo, qual que é teu maior sonho na vida? Ser jogador de futebol? Então tá, vamos analisar esse teu sonho. Você quer ser um grande jogador de futebol para quê? A gente pode se perguntar. E aí a gente poderia pensar, é para ser rico, para ganhar muito dinheiro, mas a gente pode continuar se perguntando. Mas você quer esse dinheiro para quê? Ah, para comprar uma Ferrari, para ter uma mansão. E aí a gente pode ir avançando nessas perguntas. Você quer ter essas coisas para quê? Vai chegar uma hora em que a resposta vai ser: eu quero porque eu quero ser feliz. Para Aristóteles, isso vai acontecer com o Ricardo, comigo, com qualquer outra pessoa. O motivo pelo qual nós praticamos as nossas ações é porque nós queremos ser felizes. Essa é a teleologia, a finalidade da ética de Aristóteles. Para Aristóteles, a finalidade da vida do ser humano é ser feliz. É o que ele vai chamar de eudaimonia. Todo ser humano busca por isso. E aí o conceito de eudaimonia para Aristóteles vai um pouco além do que hoje a gente entende por felicidade somente. Ele vai significar também uma vida plena, uma vida bem vivida, vai ser o bem final da vida do homem. E aí, para Aristóteles, essa felicidade vai estar onde? Ela não vai estar no dinheiro, na fama, não vai estar nos prazeres carnais, no prazer de tomar uma boa bebida. Essa felicidade, ela vai estar em viver uma vida virtuosa. Uma pessoa com virtude é uma pessoa feliz, com eudaimonia. E aí a gente vai para a segunda parte da ética de Aristóteles, porque afinal, se a felicidade é ter uma vida virtuosa, o que é ter uma vida virtuosa? O que é a virtude? Então agora nós vamos entender o que é virtude para Aristóteles. A virtude vai estar concentrada naquilo que Aristóteles chamou de prudência, que a gente pode chamar também de justo meio, meio termo, mediania. E o que é isso? Vamos pegar o exemplo de uma virtude que todo mundo conhece, que todo mundo concorda que é uma virtude, que é a coragem. Uma pessoa corajosa é uma pessoa virtuosa, que tem a virtude da coragem. A coragem nunca vai ser nem um excesso, nem a falta de algo. A coragem é sempre um meio termo, uma prudência entre dois extremos. Uma pessoa com falta de coragem, ela vai ser uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa. Ou seja, a falta dessa virtude leva à covardia. Só que o excesso de coragem leva à temeridade, que é aquela pessoa que não tem medo de nada, é super audaciosa, pode colocar sua vida e a vida dos outros em perigo. Vejam só, a coragem, essa virtude, vai ser o meio termo entre dois extremos. Ou seja, ela não é nem um vício por falta, que é o vício da covardia, e nem um vício por excesso, que é a temeridade. Para o Aristóteles, todo ser humano que busca ser virtuoso tem que encontrar o equilíbrio nas coisas, e assim tendo esse equilíbrio, ele vai conseguir ter uma vida feliz. Então, conforme aqui na tabela, a gente vê todas as virtudes são um meio termo entre a coluna da direita, que é a falta, e a coluna da esquerda, que é o excesso. E para o Aristóteles, uma outra coisa super importante é que para eu atingir esse equilíbrio, para eu adquirir as virtudes, não adianta eu ficar sentado, parado, sem fazer nada, só refletindo. Para o Aristóteles, a virtude, uma vida virtuosa, ela tem que ser praticada. O hábito, ele vai ter uma importância enorme para Aristóteles, porque a gente só vai conseguir ser virtuoso transformando as nossas ações virtuosas em um hábito. Como assim? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que quer ser saudável, que quer ter um corpo em forma, e aí para atingir esse objetivo, ela resolve ir na academia. Vai adiantar essa pessoa ir na academia, mas só ficar sentada, olhando os outros praticarem exercício?
Se uma pessoa fizer isso, ela até pode aprender ali sobre os exercícios de forma teórica, quantas repetições, a postura, enfim, ela pode ter um conhecimento teórico, mas ela só vai atingir o objetivo de ter um corpo saudável se ela praticar o exercício. E mais do que isso, se ela transformar essa ação num hábito. Porque também não adianta só ir uma vez na academia. Isso tem que ser um hábito, uma coisa com constância. Então, para o Aristóteles, esse hábito, essa vida virtuosa, nunca vai poder ser desenvolvida de forma isolada. O homem só se torna virtuoso estando em sociedade. E é aí que, para o Aristóteles, a ética vai se ligar à política. Gente, isso é uma coisa muito importante. A ética sempre vai estar ligada à política em Aristóteles, porque é só na vida em comunidade, na vida na polis, que você vai conseguir transformar a ação num hábito e, finalmente, em uma virtude. A ética em Aristóteles não é um projeto individual, é uma coisa que só pode se desenvolver em um contexto coletivo, porque é na vida em comunidade que eu adquiro o hábito, que eu construo essa vida virtuosa com eudaimonia. E essa construção não é para beneficiar só a mim, ela tem um sentido coletivo, de construir uma sociedade que também vai ser feliz e virtuosa. Para o Aristóteles, podemos dizer que é igual naquela música: é impossível ser feliz sozinho. Do mesmo jeito que fala nessa música, a felicidade, a eudaimonia, não é um projeto individual, é um projeto coletivo. Pessoal, então aqui a gente finalizou a ética das virtudes. Vamos então partir para a nossa próxima teoria ética, que é a deontologia. Meu Deus, professor, deontologia, que coisa é essa? Calma que eu vou explicar, gente. Ó, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a deontologia é que ela também é conhecida como ética do dever. Se nós formos analisar a palavra, logia vem de logos, que é conhecimento, ciência, e deon significa dever. Então, deontologia é o estudo do dever, a ciência do dever. Essa ética, ela foi desenvolvida por Immanuel Kant, que foi um filósofo da Prússia, que hoje é na Alemanha, e ele viveu lá no século XVIII. Esse século ele também ficou conhecido como século das luzes, em referência ao iluminismo. Lembra do iluminismo que vocês já estudaram lá em história? Então, Kant ele ficou conhecido como um dos maiores pensadores do período iluminista. E também na filosofia ele é um filósofo muito importante. E tá bom, o que ele propõe na sua ética? Kant ele quer saber como distinguir uma ação moralmente correta de uma moralmente incorreta, mas que essa ação moralmente correta não seja correta só para mim, Ivan, que vivo aqui no Brasil, sou professor, trabalho no Instituto Federal. Ela tem que valer para qualquer pessoa, em qualquer lugar ou época em que a pessoa viver. Então, o que Kant tenta fazer no seu pensamento ético é saber o que é certo ou errado e que isso valha para todo mundo, tenha um caráter universal. Pode ser para um muçulmano ou para um budista, para um russo, para um brasileiro, vai valer para todo mundo. Ele vai desenvolver o seu pensamento ético principalmente em duas obras: A Crítica da Razão Prática e A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Nessas obras, ele vai rejeitar todas as doutrinas éticas que vieram antes dele. E o que vai ser para Kant o fundamento, aquilo que vai guiar o nosso pensamento para saber o que é certo e o que é errado? O fundamento da ética de Kant vai ser a razão. Então, o que vai determinar se uma atitude está certa ou errada não vão ser os costumes de uma sociedade ou alguma instituição religiosa ou mandamento. O fundamento da ética para o Kant vai estar na razão. E como a razão está presente em todos nós, ela tem um caráter universal. Pessoal, o que a gente tem que saber é que na ética de Kant, ela vai ser uma ética formal. Ela não vai ser um manual, um guia do que vai falar para a gente como eu devo agir em cada situação específica. Ela vai nos dar o formato fundamentado na razão de como eu devo ou não devo agir. Deu para entender? Tá. E essa forma que o Kant vai nos dar para poder guiar as nossas ações
é chamado de imperativo categórico. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre os imperativos. Vamos lá então, galera. Para a gente entender o que são os imperativos para o Kant, primeiro é importante que a gente saiba o que é máxima. E o que seria uma máxima? Bom, máxima é uma ação individual. É uma máxima que eu dou para mim mesmo. Por exemplo, eu posso ter como máxima para mim mesmo que todo dia, assim que eu acordar, eu vou estudar por 2 horas. Isso daí é uma máxima. Ela pode valer para mim, pode não valer para você. Eu escolho essa máxima. Vocês podem escolher outras máximas. Por exemplo, quando você acordar, você vai praticar exercício físico, vai fazer uma meditação, etc. Então, tudo ok até agora com a máxima? Ok. Só que além dessas máximas, que são coisas individuais que cada um dá para si, tem um outro tipo de ação que são os imperativos. E aí, para o Kant, os imperativos vão ser de dois tipos, os hipotéticos e os categóricos. Então, primeiro, o que é o imperativo? No que ele é diferente da máxima? O imperativo, ele não é dado por cada um. Ele é uma coisa que vai valer para todo mundo. A máxima só vale para você. O imperativo não. Ele vai valer para mim e para todo mundo. Vamos falar um pouquinho agora do imperativo hipotético. O imperativo hipotético, ele funciona na hipótese de que você queira algo. Vou dar um exemplo aqui. Você está cansado. Então, se você está cansado, durma. Isso vale para mim, vale para você. Ele é um imperativo hipotético. Ele vai valer na hipótese de que as pessoas estão cansadas. Quem está cansado deve dormir para descansar. Isso vale para todos, desde que na hipótese de estar cansado. Bom, gente, então a gente já sabe o que é máxima, que é uma ação, uma ordem que cada um dá para si, que tem uma validade individual, e nós vimos agora o imperativo hipotético, que é o que vale para todo mundo na hipótese de que a pessoa queira aquela coisa. Só que aí para o Kant nós vamos ter um outro tipo de imperativo, que ele vai chamar de imperativo categórico. E o que é esse imperativo categórico, que vai valer para além das máximas e do imperativo hipotético? O imperativo categórico, ele pode ser explicado na seguinte fórmula. A fórmula é: age apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Não entendi nada. Gente, ó, vou dar um exemplo. O imperativo categórico, ele vai falar que para você saber se você está sendo ético ou não, a sua máxima, a sua ação que você impôs a si mesmo, ela tem que ser possível de ser aplicada para todo mundo. Por exemplo, se todas as pessoas caminharem de manhã, isso vai criar um problema? Eu acredito que não, porque as pessoas caminhando de manhã, elas vão ficar mais saudáveis. Então isso vai ser ético, porque é uma máxima que pode, que é desejável que seja universalizada. Um outro exemplo, eu adoto como máxima para mim que toda vez que eu não tiver dinheiro para ir numa festa, eu vou roubar o dinheiro dos meus amigos para conseguir ir. Bom, vamos ver se essa máxima pode virar uma lei universal. Se todo mundo que quiser ir numa festa e não tiver dinheiro roubar os outros, o mundo vai ser um lugar melhor? Óbvio que não, né? Então essa é uma máxima que não pode se tornar uma lei universal. E uma vez que ela não pode ser universalizada, ela não vai servir como imperativo categórico. Ok, pessoal? Então, ó, traduzindo, o que é imperativo categórico? Ele é uma máxima que você dá para si mesmo e que pode ser universalizada, que pode servir para todo mundo. Se a tua máxima pode servir para todo mundo, então você está sendo ético. É basicamente essa a ideia do imperativo categórico de Kant. Gente, viu? Kant não é um bicho de 7 cabeças, né? Uma outra coisa importante para a ética de Kant é a noção de intenção. Então Kant ele vai pensar qual é a intenção que nós temos ao praticar nossas ações. Por exemplo, esse aviso aqui do slide, de que ele estava no elevador de prédio durante a pandemia. Ali ele fala,
Olá, vizinhos mais velhinhos, vocês não precisam sair de casa. Se precisarem de algo da rua, padaria, mercado, farmácia, podem contar conosco. Essa ação seria ética para o Kant? Você pode pensar, lógico que sim, porque é uma ação que vai estar fazendo bem, então é uma atitude ética. Só que para o Kant, para determinar se a ação vai ser ética ou não, vai ser fundamental analisar a intenção. Por exemplo, eu posso morar num prédio que tem muitos velhinhos ricos. Então eu me disponho a fazer essas compras para eles, porque eu tenho a intenção de me aproximar deles, para poder virar amigo, receber alguma recompensa ali em dinheiro pelas compras que eu fizer, poder aí ser incluído num testamento de alguma velhinha sem familiares, de repente, né? Então essa ação praticada com essa intenção seria ética para o Kant? Não seria, porque a análise da intenção vai mostrar que você quer fazer o certo pelos motivos errados, e isso não é ético. Nós devemos agir para Kant pelo dever, porque a nossa razão vai ditar um comando que vai ser válido por si mesmo. Não vai ser válido pelos resultados que vão vir dele. Esse comando tem um caráter universal, ele é categórico. Então aqui nós finalizamos a nossa análise sobre a ética de Kant e vamos partir agora para a nossa terceira teoria ética, o utilitarismo. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o utilitarismo. Ele surgiu no século XVIII, lá naquele contexto de racionalidade moderna, contexto de avanço científico. Então, o utilitarismo, ao nos dar as respostas sobre como devemos agir, ele nos dá respostas mais científicas, por assim dizer, mais objetivas, quase aí que matemáticas. Então, as respostas do utilitarismo não vão se basear em conceitos metafísicos, religiosos. Ele vai pensar uma fórmula para determinar se uma ação é ética ou não. Essa escola teórica foi desenvolvida principalmente por dois pensadores. As fotos deles aí no slide, né? É o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. O Bentham veio primeiro e depois o Stuart Mill reformulou, complementou muitas das ideias do utilitarismo. Gente, o utilitarismo ele tem um princípio muito claro, muito simples, que se você entender ele, fica muito fácil entender o pensamento utilitário. Ele pode ser sintetizado, analisando aí as obras do Bentham e do Mill, como o princípio do bem-estar máximo. E ele pode ser resumido na seguinte fórmula: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Então, traduzindo esse princípio, nós podemos falar que para o utilitarismo, para saber se uma ação é boa ou não, o que vai importar são as consequências, a quantidade de bem-estar que foi produzido pela minha ação. E aí vocês podem falar, nossa, professor, mas aí eu acho que é uma coisa meio egoísta, né? Cada um vai estar buscando o seu bem-estar individual. Mas aí que tá, a consequência, essa quantidade de bem-estar, ela tem que ser calculada pensando em todas as pessoas envolvidas na ação. Uma ação ética é uma ação que traz a maior quantidade de bem-estar, não só para mim, mas para o maior número de pessoas. Por exemplo, se nós voltarmos no exemplo lá do aviso no elevador, da pessoa que se coloca à disposição para comprar os alimentos para os velhinhos. Para o utilitarismo, essa ação foi ética? Bom, para saber se foi ético ou não, a gente tem que fazer um cálculo. Então vamos calcular as consequências dessa ação. Bom, eu ajudei o velhinho do prédio, então ele ficou feliz, porque ele não saiu de casa, não se expôs ao vírus. O dono do mercado também ficou feliz, porque o movimento tinha caído, o pessoal não estava mais comprando, e aí qualquer compra já ajudava ele. Aí teve um jornal que ficou sabendo desse caso e fez uma matéria sobre ele, o que gerou conteúdo que deu audiência e deixou o dono do jornal também feliz. Então a minha atitude, ela foi correta para o utilitarismo, por causa das consequências, da soma do bem-estar que gerou nessas pessoas. Então nós vemos que para o Bentham e Mill, uma ação vai ser ética ou não em função das consequências, dos resultados. Quanto mais felicidade para o maior número de pessoas minha ação gerar, mais ética a ação vai ser.
E aí você pode me lembrar, mas professor, aquele cara lá do aviso do elevador, ele só ajudou o velhinho porque ele tinha a intenção de receber algum dinheiro em troca. Só que, gente, para o utilitarismo, o que vai importar são as consequências e não a intenção de quem pratica a ação. Não importa qual a intenção dele. Se a ação gerou felicidade, se teve consequências positivas, ela é ética. Para o Kant já seria totalmente diferente, porque como a gente viu, ali a intenção vai importar. A ética, ela deve ser praticada para o Kant pelo dever, pelo imperativo categórico. Bom, gente, entenderam até agora? Tá tudo certinho? Tá. Ó, agora eu vou falar sobre um dilema ético que é clássico na filosofia, que é o dilema do bonde. Pessoal, o dilema do bonde, ele foi elaborado em 1967, e ele é o seguinte: tem um bonde desgovernado que está indo em direção a 5 trabalhadores que estão trabalhando na linha do trem. Só que você tem a opção de desviar esse bonde puxando uma alavanca. E aí vai mudar o caminho dele, ele vai para um outro trilho que só vai matar uma pessoa, um trabalhador que estava trabalhando nesse outro trilho. O que vocês fariam? Muitas pessoas nessa situação iriam preferir desviar o bonde e matar só um trabalhador. Pensando assim, a gente está usando a lógica utilitarista, porque é melhor a gente perder uma pessoa só do que 5. Perder 5 pessoas geraria mais tristeza do que perder uma só. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é definir se a nossa ação é ética ou não, baseado nas consequências que ela gera. E esse é o princípio básico do utilitarismo. Esse dilema do bonde, ele teve várias outras formulações ao longo do tempo, e algumas foram feitas pensando na pandemia. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Nesse slide, nós vemos que o bonde representa a Covid-19, quem está no comando da alavanca é o governo, que tem que fazer a escolha entre sacrificar as pessoas de um lado ou a economia do outro. Esse foi um discurso muito presente durante a pandemia, e eu acho que nós podemos fazer aí um questionamento sobre se essa oposição vida versus economia, ela é realmente válida ou se esse seria um falso dilema. Porque vários estudiosos falavam na época que um governo que toma as melhores medidas em relação à saúde, um governo que toma as medidas que vão proteger as pessoas, acaba também ajudando a economia, porque essas ações vão gerar menos impactos econômicos no longo prazo, vai fazer com que a economia se recupere antes, etc. Então essa é uma proposição de dilema do bonde, mas que nós podemos fazer esse questionamento sobre a sua validade. Uma outra variação do dilema do bonde, que aqui está com texto em inglês, mas eu vou traduzir, seria a versão A economia não pode parar. Nessa versão, nós não temos que escolher entre desviar o bonde, mas sim entre parar ele ou não. O que está escrito é: você pode parar o bonde a qualquer tempo, mas fazer isso iria interromper o serviço de bondes, fazendo com que a companhia perca seus lucros. Essa também foi uma discussão muito presente durante a pandemia sobre as decisões governamentais estarem sendo pautadas pelo setor econômico, sobre a necessidade do lucro se impor sobre a importância da preservação da vida humana. Uma outra variação seria o caso Brasil. O bonde está desgovernado, está matando todo mundo e você não pode fazer nada, não tem alavanca. Só resta para você ficar sentado ali assistindo a tragédia. Eu confesso que em vários momentos durante a pandemia era esse um pouco do meu sentimento, com as notícias que via no jornal, uma sensação de impotência diante daquela tragédia. Pessoal, essas são algumas variações do dilema do bonde contextualizadas para a Covid. Só que aí vocês podem perguntar para mim, nossa, professor, mas isso é um exemplo hipotético, uma coisa teórica, não tem nada a ver com a vida prática. Então eu vou trazer aqui para vocês, que são do técnico integrado em informática, um exemplo que vai mostrar a aplicação do dilema do bonde e que também envolve programação e carros autônomos. Aqui nós vemos a notícia de um acidente fatal com um carro autônomo, do Uber. Esse carro ele não é guiado pelo motorista, ele é guiado através de uma programação automática, através dos sensores dele. E o acidente acabou matando a ciclista.
O que esse exemplo nos mostra é que o dilema do bonde é uma coisa que pode ser enfrentada por vocês no seu futuro profissional. Imagina só, vocês foram contratados pelo Uber para programar como o carro autônomo tem que se comportar numa situação em que 5 pessoas atravessam a rua com o sinal fechado. E o carro vai pegar elas, vai matar elas. Então você tem que programar o carro para calcular se ele vai seguir o caminho e matar 5 pessoas, ou se fazendo um cálculo, ele descobre que se ele desviar a rota e ir para a calçada, ele só vai matar uma pessoa. Que resposta o utilitarismo iria dar para esse caso? Como vocês deveriam programar esse carro? Para o utilitarismo, essa resposta vai ser clara. Você deve tomar a medida que vai causar o menor prejuízo e que vai salvar mais vidas. Então você tem que desviar e matar a pessoa na calçada. Esse é um exemplo relacionado aí com a área profissional de vocês, para vocês poderem refletir. Com isso, nós encerramos a análise do utilitarismo e agora vamos fazer uma revisão com as diferenças entre as 3 teorias éticas que nós vimos hoje. Então, o primeiro ponto, qual é o foco de cada teoria ética? Sobre o que ela vai centrar a análise? Na ética das virtudes, o foco está na pessoa, o ser humano. Para o Kant, o foco está na ação em si. E para o utilitarismo, está nas consequências dessa ação. Para o Aristóteles, o importante é o desenvolvimento das virtudes, que são o meio termo entre 2 extremos. Para o Kant, o importante é o dever, o imperativo categórico. Para o utilitarismo, o importante vai ser as consequências da minha ação. Aristóteles se preocupa com a construção de um caráter virtuoso, Kant com obedecer ao dever, e o utilitarismo com o bem-estar que a minha ação causa. A ética das virtudes prioriza aquilo que é virtuoso, a deontologia prioriza aquilo que é correto, e o utilitarismo vai priorizar aquilo que dá o melhor resultado. Agora, já encaminhando aí para o final da aula, eu gostaria de fazer algumas reflexões aí sobre a ética, toda essa teoria que nós vimos até aqui e a situação da pandemia 19. Pessoal, um outro aspecto muito importante com implicações éticas e que eu quero falar hoje para a gente refletir é sobre a desigualdade social e a Covid. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi analisado que o CEP, a localidade em que a pessoa morava, era um fator diretamente ligado às mortes por complicação da Covid. A maior quantidade de mortes acontecia nas periferias, entre pessoas que não tinham opção de ficar em casa, que tinham que se expor pegando transporte público. E aí a gente pode se perguntar se é ético nós termos uma sociedade em que o fator econômico seja quem vai ditar quem vive e quem morre. Um relatório de 2020 da Oxfam, que é uma entidade que faz muitos estudos sobre a desigualdade econômica, afirmou que, durante o período da pandemia, as 32 empresas mais rentáveis do mundo tiveram lucros maiores do que nos anos anteriores. Enquanto a maioria das pessoas perdia emprego, perdia renda, essas empresas lucraram 109 bilhões a mais do que a média dos anos anteriores. Então, um questionamento ético que nós podemos fazer é: até onde é ético o modo como a nossa sociedade é organizada economicamente? Uma outra coisa que a pandemia deixou muito claro foi que para enfrentar a pandemia, nós precisamos construir soluções coletivas, como uma sociedade, articulando vários países. Nesse sentido, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, sintetizou muito bem essa necessidade de construção de soluções coletivas, quando ela falou a frase: "Ninguém está seguro até todos estarmos seguros". Pensando então nas 3 teorias éticas que nós vimos e essa necessidade da gente buscar soluções mais coletivas, a mensagem é que nós não podemos encarar essas teorias éticas só como guias de conduta, como um manual de como agir corretamente nessa situação específica, de uma forma aí um pouco engessada. Nós temos que entender que cada vez mais, e a pandemia trouxe vários exemplos disso, os dilemas éticos que nós enfrentamos na vida diária, eles não são inevitáveis. Eles são algo que poderia ser de outro jeito. Nós somos obrigados a tomar decisões dificílimas pelo modo como a nossa sociedade está organizada. Voltando lá para o dilema do bonde,
eu tenho a opção de não fazer nada e matar 5 trabalhadores, ou mudar a rota e matar um. Isso parece uma situação dada, inescapável, inevitável. Só que eu me pergunto, o que é que esses trabalhadores estavam fazendo desprotegidos, trabalhando lá na linha do trem? Será que não tinha como organizar melhor? Se tivesse aí uma comissão de prevenção de acidentes, não ia dar para saber que naquele horário ia passar um bonde e que eles não deveriam estar trabalhando lá? O que eu quero dizer com isso é que para estudar a ética, nós devemos sempre desnaturalizar o que nos parece óbvio, o que parece inevitável, o que nos parece dado. Quero falar que as escolhas que nós temos disponíveis para tomar num certo contexto, elas poderiam ser totalmente diferentes se a nossa sociedade fosse diferente. Por exemplo, um médico em Manaus, ele não precisaria estar no dilema de decidir para quem ele vai dar o oxigênio, que naquela época faltou nos hospitais, se os governantes tivessem feito o básico e garantido o fornecimento do oxigênio. Então, para finalizar, uma questão importante que eu quero conversar com vocês é sobre a liberdade que nós temos para tomar essas decisões éticas. Sem liberdade, a gente não pode falar em ética. Nós só podemos agir e ser responsabilizados por agir certo ou errado se a gente tiver liberdade para poder agir de um jeito ou de outro. Nós só podemos agir eticamente quando há liberdade para se fazer essa escolha. Mas e as condições que nos são dadas? Elas são escolhidas por nós? Em outras palavras, somos livres para escolher o estado do mundo que nos levou a tomar a decisão no presente? Então eu gostaria de finalizar pensando nessa relação entre liberdade e ética com duas citações. A primeira foi feita por Karl Marx e diz que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, para o Marx, a nossa liberdade não é ilimitada, ela é limitada pelas condições materiais que foram sendo construídas historicamente e que vão nos dar qual é o cardápio de opções que nós temos disponíveis. E agora eu trago essa citação de Sartre. Sartre era um filósofo do existencialismo. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Sartre tinha ali muita proximidade no marxismo, ao mesmo tempo ele fazia várias críticas, né? Mas o que importa aqui pra gente, pensando na ética, é que para o Sartre, o homem é responsável por construir a sua existência. O que nos traz a responsabilidade da gente pensar de forma ética, não só quando formos tomar decisões individuais, cotidianas, mas também que nós temos a responsabilidade ética, seja pela ética das virtudes, do dever ou utilitária, de construirmos um mundo melhor. Um mundo em que as decisões a serem tomadas não precisem ser entre o ruim e o pior, entre morrer de fome ou morrer de Covid, entre dar oxigênio para o jovem ou para o idoso. Essa responsabilidade ética na melhoria e na transformação do mundo é algo que todos nós compartilhamos e que eu quero que vocês, alunos, jamais se esqueçam durante a sua vida. O mundo deve ser melhorado, seja porque a minha virtude assim exige, ou porque eu tenho o dever de contribuir para isso, ou porque vai resultar em mais felicidade e bem-estar para todos. E é com essa mensagem que eu encerro a parte teórica da aula de hoje e vamos falar agora um pouco sobre a avaliação de vocês. Pessoal, vocês vão ser avaliados através de duas atividades. A primeira é essa lista de exercícios em papel que todos vocês receberam. Nessa lista, vocês vão encontrar questões de múltipla escolha tiradas do Enem e de outros vestibulares também, além de duas questões dissertativas sobre o que a gente viu aqui hoje. Vocês resolvam essas questões, tragam para a próxima aula, que eu vou recolher a atividade e a gente vai discutir as respostas. A segunda atividade é um jogo, que vai ser lá no Kahoot. Vocês lembram que a gente já trabalhou com ele antes?
Então, vocês vão entrar no quiz que eu criei sobre ética e Covid através do navegador do celular, do computador ou pelo aplicativo do Kahoot. Nessa outra folha que vocês receberam, tem as instruções completas de como acessar, inclusive o QR Code, que se você escanear ele com o celular já vai cair direto lá. Nessa atividade, o que vai contar é a participação de vocês, não é se responderam certo ou errado. A participação vai ficar registrada através do nome que vocês vão colocar. E a intenção dessa atividade é avaliar a participação de vocês e ajudar vocês a revisarem e fixarem tudo isso que a gente viu hoje. Aqui tem um vídeo com um exemplo de como o jogo vai aparecer para vocês. Pessoal, por fim, eu gostaria de lembrar que eu estou disponível para ajudar vocês com dúvidas sobre a matéria, sobre avaliação, o que vocês precisarem, pode vir conversar comigo aqui durante a aula ou também no meu horário de atendimento ao aluno, que ele é de terça e quinta, das 9 às 11 da manhã. Para encerrar, eu quero deixar algumas dicas de conteúdo adicional sobre o que a gente viu hoje. Primeiramente, 3 livros essenciais para entender ética. Segue aí o número deles de chamada no Pérgamo, para vocês anotarem e já irem buscar na biblioteca. O primeiro é Ética Nicômaco, de Aristóteles. Nesse livro vai estar a maior parte da ética da virtude de Aristóteles. Um outro livro, da parte aí da ética do dever, é A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant. E o terceiro livro é O Utilitarismo, de Stuart Mill. Partindo para filmes e sites, eu queria deixar a dica do filme Uma Noite de Crime. Nesse filme, nós vemos uma sociedade que é muito feliz, muito próspera, tem baixos índices de criminalidade, mas só que a condição para tudo isso acontecer é que uma vez por ano é liberada a prática de qualquer crime. Então você pode matar, pode roubar. Essa situação é muito parecida com o dilema ético de Homelas, que também é bastante conhecido na filosofia. Depois vocês podem pesquisar sobre esse outro dilema. A próxima recomendação é um site desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O site ele chama moralmachine.net. Nele você pode tomar várias decisões éticas referentes a acidentes com carros autônomos, parecidas com a que nós vimos aí na aula sobre o acidente com o Uber. Você também vai poder comparar as suas respostas com as respostas mais comuns das outras pessoas. Por fim, para vocês da informática, eu recomendo o documentário do diretor Oliver Stone sobre Edward Snowden. Ele era um analista de sistemas que trabalhava para a CIA, a agência de inteligência americana, e que revelou vários segredos do governo. E aí tem muitas questões éticas para a gente pensar. Se ele deveria revelar os segredos, se é ético punir ele por revelar a verdade. Pessoal, essas são as recomendações. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês na aula de hoje e um excelente final de semana.